Ok, meus amigos, estamos de volta. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Código Penal Comentado. Estamos agora na parte de teoria da pena e nós vamos hoje comentar o artigo 73, que trata da aberratio ictus, o erro na execução. Convido todos mais uma vez para nos acompanhar por aqui, né? Se inscrever aqui no nosso canal para que sejam notificados dos novos vídeos. Nosso projeto agora é realmente caminharmos para encerrar aqui, ao menos a parte geral, até o final do ano, nesse nosso projeto. E lá no Instagram estamos como @professor Fábio Roque, também sempre procurando disponibilizar conteúdo relacionado às nossas disciplinas. Bom, sem mais delongas, a gente começa então a aberratio ictus, erro na execução, artigo 73, veja comigo aqui na tela. Veja que a rubrica do tipo penal é erro na execução, e doutrinariamente chamado de aberratio, se escreve aberratio, né? Aberratio ictus, se escreve aberratio com a letra T. Então, o que é o erro na execução? O que é aberratio ictus? Vamos ler aqui o artigo 73 e depois comentar, explicar e exemplificar. O artigo 73 diz: quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. Já falamos aqui em vídeos anteriores do artigo 20, parágrafo 3º e também do artigo 70, mas claro que a gente vai procurar lembrar aqui essa regra. Então, o que é erro na execução? O que é aberratio ictus? Como o próprio nome indica, é um erro na execução da conduta. E veja que, portanto, não se confunde com o erro sobre a pessoa, que está no artigo 20, parágrafo 3º, porque lá eu não tenho um erro na execução, eu tenho um erro na identificação da vítima. Então, quando é que eu tenho erro sobre a pessoa? Erro sobre a pessoa, eu vejo fulano e acredito ser Beltrano, que é a pessoa que eu quero atingir. Então, quero atingir Tício. Lembram de Caio Tício Mévio, que aparecia em toda a aula de Direito Penal, lá nos livros de Direito Penal? Pois é, eu quero atingir Tício, eu olho para Mévio, acredito ser Tício, porque tem características físicas semelhantes, eu estou distante, enfim, né, não está muito bem iluminado. Então, eu olho para Tício e acredito ser Mévio, ou vice-versa. Aí eu tenho um erro na identificação da pessoa. Isso é um erro sobre a pessoa. Artigo 20, parágrafo 3º. O erro na execução, não. Eu identifico a pessoa corretamente. Eu quero atingir Tício. Eu olho para Tício e vejo Tício. Identifiquei a vítima corretamente. Mas na hora de atirar em Tício, eu não sou muito bom de pontaria, erro o tiro e atiro e acerto em Mévio. Aí veja, eu identifico a vítima corretamente, mas na execução da minha conduta eu erro. E esse erro de tiro é um excelente exemplo. Aí o código nos diz que em um caso como esse, a gente aplica a regra do artigo 20, parágrafo 3º, que é exatamente o erro sobre a pessoa. Ou seja, erro sobre a pessoa e erro na execução são coisas diferentes, mas possuem a mesma consequência. É a mesma, absolutamente a mesma consequência. Erro sobre a pessoa, a gente disse, eu identifico a vítima de forma equivocada. Eu olho para Tício e acho que é Mévio. O erro na execução, não. Eu olho para Tício, sei que é Tício, identifiquei corretamente, mas na hora do tiro, na hora de executar a conduta, eu erro e atingo outra pessoa. Então são coisas diferentes. Erro na execução, do artigo 20, parágrafo 3º, e erro sobre a pessoa, do artigo 20, parágrafo 3º, e erro na execução, do artigo 73. São coisas diferentes. Mas a consequência é rigorosamente a mesma. E qual é a consequência? A consequência é: nós vamos desconsiderar a vítima real e vamos considerar a vítima virtual. Ou seja, a gente considera como se o criminoso tivesse atingido a pessoa que ele pretendia atingir. Eu desconsidero a pessoa que ele efetivamente atingiu e eu levo em consideração como se ele tivesse atingido a pessoa que ele efetivamente pretendia atingir. E isso faz diferença? A depender do caso, muita diferença. Tá? A depender do caso, não faz diferença nenhuma. São duas pessoas estranhas.
ele se desentendeu com uma, quer atingir outra. Mas a depender do caso, meus amigos, um exemplo que eu vi em uma prova de concurso recentemente, gravando uma aula sobre resolução de questões, e recentemente eu vi essa questão. Era uma questão seguinte: a questão dizia que uma mulher tinha dado à luz ali a instantes, e ela estava sob a influência do estado puerperal. Estado puerperal, a gente sabe, é uma diminuição da capacidade psíquica que atinge algumas gestantes. Nem toda gestante passa por isso, mas algumas passam por essa diminuição temporária da capacidade psíquica. E a gente sabe que tem o artigo 123 do Código Penal, que trata do infanticídio, dizendo que é matar o próprio filho durante ou logo após o parto sob a influência do estado puerperal. Veja que para que seja infanticídio tem que ser matar o próprio filho durante ou logo após o parto sob a influência do estado puerperal. Então, a questão dizia que essa mãe havia acabado de dar à luz, então era logo após o parto, e ela estava sob a influência do estado puerperal. Ela vai até o berçário, pega uma arma de fogo, e aí como essa gestante conseguiu essa arma de fogo, a questão não dizia e também não nos interessa, mas ela com uma arma de fogo, ela viu o seu bebê, ela aponta a arma para o bebê, mas com o tranco da arma, ela acaba acertando o bebê que estava na incubadora do lado. Ou seja, não é erro sobre a pessoa. Ela identificou a vítima corretamente. Seria erro sobre a pessoa se ela olhasse o bebê de outra pessoa e achasse que era o dela. Identificou a vítima de forma errada, aí seria erro sobre a pessoa. Mas não é o caso. Ela identificou a vítima corretamente. Era o bebê dela realmente. Mas na hora de executar a conduta, ela erra o tiro e acerta o bebê do lado. E aí, qual é a consequência? Ela responde como se tivesse atingido a pessoa que pretendia atingir. Ou seja, embora ela tenha matado o filho de outra pessoa, ela responde como se tivesse matado o próprio filho. E isso, nesse caso, faz toda a diferença. Porque se ela tivesse matado o filho de outra pessoa, seria homicídio qualificado. No mínimo, a qualificadora aí da idade inferior a 14 anos, que é uma hipótese de qualificadora. Mas, como ela matou o próprio filho, ela matou o filho de outra, mas juridicamente a gente considera como se tivesse matado o próprio filho, então ela responderá por infanticídio. Homicídio qualificado, a pena de reclusão de 12 a 30. Infanticídio, a pena de detenção de 2 a 6. Então faz toda a diferença. Então, embora ela tenha matado o filho de outra pessoa, ela responderá como se tivesse matado o próprio filho. É assim que funciona no erro na execução. Eu desconsidero as características pessoais da vítima real e eu considero as características da vítima virtual. Ou seja, eu considero como se a pessoa tivesse atingido, eu considero como se o criminoso tivesse atingido a pessoa que realmente queria atingir. Uma ficção jurídica. Tá? Bom, e aí o código prossegue dizendo assim: se o agente, que no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Ora, a regra do artigo 70, que a gente já estudou aqui, é a regra do concurso formal. Ou seja, o que está sendo dito aqui é o seguinte: se eu errei o tiro, mas o tiro atingiu em cheio uma outra vítima, mas também acabou por lesionar a vítima que eu pretendia atingir, aí eu aplico a regra do concurso formal. Regra do concurso formal, por quê? Porque eu produzi 2 resultados com apenas uma ação. Regra do concurso formal e, portanto, eu vou aplicar a pena de um dos crimes e exasperar de 1/6 até a metade. É o que diz o artigo 70 do nosso Código Penal, tá bom? Então essa, meus amigos, é a ideia da aberratio ictus, ou simplesmente erro na execução. Eu encerro por aqui. Mais uma vez eu me coloco à disposição e eu volto no próximo vídeo falando do artigo 74, o resultado diverso do pretendido. Foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima.